Graças e paz, meus queridos. Mais um Raela Talk Show iniciando. Caneta e papel na mão. E temos... hoje a gente vai aprender sobre um posicionamento. Como a gente ter um posicionamento mediante a uma palavra de Deus. Tudo se baseia debaixo de um posicionamento. Abram a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 2, versículo 2. Esse aqui a gente vai iniciar com esse versículo, mas a gente vai entrar em alguns outros versículos, porque nós temos que nos posicionar como cristão. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus, e nós temos que nos posicionar como servos, como servas, é a partir desse posicionamento, entendendo aquilo que fomos chamados, que fomos escolhidos, para fazer, para executar, é que temos essa real consciência do chamado de Deus na nossa vida. Mas antes de tudo, fazer uma oração, né? Em nome de Jesus. Então, inicia. Soberano Deus e Altíssimo Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te apresentamos, Senhor, te rendemos graças pelo dia de hoje, que o Senhor venha nos presentear com a Tua palavra, meu Pai, com a Tua bondade, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Meu Deus, toma a frente de tudo quanto formos falar aqui e aprender da Tua palavra, que todos quanto estejam nos ouvindo, nos assistindo, entre pela palavra do Senhor, abra suas mentes e os corações para receber a Tua palavra também e aprender mais de Ti, assim como nós. Em nome de Jesus, Amém. pedimos e te agradecemos. Amém. E o capítulo 13, versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeiro, quem te chama é Deus, né? A partir de uma palavra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus toca em nossos corações, toca no coração daqueles que a gente está servindo, porque aqui a gente vem falando, e servindo eles ao Senhor. Então, a partir do momento que a gente começa a servir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus toma o direcionamento da nossa vida, da nossa existência, e a gente começa a ter um propósito definido por Deus. Como a gente já falou em um outro talk show, nós não temos um propósito de vida. Deus tem um propósito de vida em nós. E aqui não foi diferente com Paulo, que era Saulo, que era o perseguidor da igreja, ou seja, era o perseguidor dos cristãos, se converteu através de uma visão, né? indo ali no caminho de Damasco, se converteu, sofreu uma queda, fechou os olhos e depois que um grande homem de Deus chamado Ananias orou por ele, caiu a venda dos olhos, porque muitas pessoas estão cegas para o evangelho. Muitas pessoas estão cegas para a obra de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão cegas sobre o propósito ao qual Deus tem para ela. Ela foi chamada, ela foi escolhida, mas ela não está realizando nada na vida. Então isso é para você. Isso é para você. Entenda o que Deus tem para a tua vida. Ontem, o nosso pastor falou grandemente, ele foi usado por Deus para falar um pouquinho também sobre esse tema. E ele trouxe uma palavra também em Atos, que foi muito poderosa para que a gente compreenda o que é que Deus, às vezes a gente não tem isso, mas Deus se manifesta claramente na sua vida para que você faça isso, mas na minha vida não é assim. Mas será que Deus não está manifestando? Será que Deus não está mostrando? Porque a palavra de Deus diz que nós não somos enganados. Em momento nenhum, Deus vai nos chamar para estar fazendo a obra dele de forma enganada ou de forma duvidosa. Agora, nós que somos pequenos, que somos falhos, que temos uma visão fechada para as coisas, para a obra espiritual, nós precisamos pedir a Deus discernimento e que Ele abra os nossos olhos para a gente enxergar, para a gente ouvir quando Ele fala conosco. E aqui em Atos, capítulo 20, e o versículo 24 foi o versículo principal da mensagem do pastor, diz assim:
mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em outra versão diz, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Contanto que cumpra com alegria, ou seja, que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O Senhor Jesus, ele veio à terra e antes dele vir à terra, ele já existia. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus, então ele já existia antes de tudo. E ele veio aqui à terra para nos ensinar a ensinar. Sim. Porque o que ele mais fez aqui na terra foi ensinar as pessoas como viver uma vida que agrade ao Senhor. E aqui o apóstolo vem falando que em nada ele tem a vida dele por preciosa para ele mesmo, senão fazer com que o ministério de Deus, de Jesus Cristo, se cumpra por através da vida dele. E assim também tem que ser na nossa vida. Ah, mas eu não sei pregar, mas eu não sei também não, meus irmãos. Mas eu sei dizer que Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus diz aqui, olha, o apóstolo diz aqui, ó, para que cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. O que foi que a gente recebeu de Deus? A palavra de vida eterna, a palavra da salvação, a palavra da eternidade. Então a gente tem que soprar para todos os cantos, para os quatro ventos, o que o Senhor fez na nossa vida, porque nós somos testemunho. Olha aqui, ó, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Tudo nós recebemos pela graça do Senhor. Então nós temos que devolver para o mundo, nós temos que falar para todas as pessoas o que Deus fez na sua vida, na minha vida. Aí, através do seu testemunho, muitas outras pessoas vão dizer, rapaz, esse Deus é poderoso. Transformou a vida de fulano, vai transformar a minha também. Ele tem poder para isso. Agora, nós precisamos estar atentos e parar com essa mania de, eu não sei, eu não consigo, você consegue. A Bíblia está dizendo que sim, que é possível. Porque naquela época não existia nada dessas tecnologias que hoje existem, está na palma da nossa mão. E mesmo assim o evangelho de Deus era pregado a toda criatura, pelos servos e servas dele. Sim. E compreendendo o seu chamado, compreendendo aquilo que Deus quer para você, como foi falado, essa palavra nada tem por precioso na nossa vida, ou seja, o apóstolo Paulo era desprendido de tudo, de todos os bens materiais aqui nessa terra. Ele chegou e disse, olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Então, o princípio elementar de tudo é a gente guardar a nossa fé em Cristo Jesus. E aí a gente tem que combater o bom combate. Nós temos que terminar a carreira, porque é aquele que é chegado até o fim. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E voltando ao capítulo 13, a palavra de Deus, no capítulo 12, versículo 24, diz assim, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, a partir do momento que você encontra o seu chamado, que você encontra o seu Deus, que você se predispõe como predispôs Abraão, como predispôs Davi, como predispôs Salomão, como predispôs os grandes homens de Deus, Jeremias, como você predispôs Isaías, dizer, eis-me aqui, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, como André, eis-me aqui para se cumprir o que o Senhor quer na minha vida. Porque já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. A gente pegar as palavras do apóstolo Paulo e dizer, é o Senhor que vive em mim. Grandes coisas vão acontecer na tua vida. Grandes coisas, coisas extraordinárias. Porque se nós vivemos pela fé e não pela vista, meu irmão, minha querida, coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é aquele que tem preparado para aqueles que o temem e que o amam. E que são chamados segundo os seus propósitos. Então nós temos que ser chamados segundo os propósitos de Deus. Nós temos que ser alvo de
transformação, de transformar a vida, de abençoar a vida, de chamar vidas, porque tem vidas aí perto de você, tem vidas lá fora que estão precisando de uma palavra profética. É isso, uma palavra profética. Você tem que liberar palavras proféticas na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus tios, na vida dos seus sobrinhos, na vida dos seus amigos, na vida dos seus inimigos. Se o seu inimigo está se levantando, a Bíblia diz que você não tem que querer o mal para ele, mas pagar o mal com o bem. E quando você paga o mal com o bem, aí você vê o favor de Deus sobre a tua vida. E aqui o apóstolo Paulo, seguindo o capítulo 3, versículo 44, diz assim: E no sábado seguinte, isso Paulo já tinha instruído, mas Bernabé já tinha instruído toda uma sinagoga, já tinha pregado na sinagoga e convidaram ele para ir no outro sábado, porque era de sábado em sábado. Então, no outro sábado, além de estar a sinagoga, aí vem dizendo, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Mas para isso acontecer, você tem que ser cheio de uma coisa, que está no versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estava cheio de alegria e do Espírito Santo. Então você tem que ter alegria em executar aquilo que Deus quer que você execute. Você tem que ter alegria, você tem que estar feliz, você tem que estar satisfeito. A Bíblia diz que em tudo estejais satisfeito. Então, quando você está satisfeito, quando você está feliz, quando você sente alegria, sente um gozo eterno, você não se embaraça com as coisas deste mundo. Você vive o sobrenatural. E o sobrenatural, ele é real. Ele é real na minha e na vida da Fran, ele é real na tua vida. Pode acreditar, uma palavra profética na tua vida. Ele é real, a alegria é real a partir do momento que a gente cumpre os propósitos. Nos mistérios de Deus são reais na vida daqueles que buscam, daqueles que o temem e naqueles que ele tem por filho. Eu fico esperando ele dizer, né, dar o tempo, porque às vezes eu não sei quando ele está dando a pausa, quando ele está me passando a palavra. Mas é desse jeito. E você falou em um ponto agora muito importante. Na vida daquele que eu temo. Na vida daquele que teme, na vida daquele que crê, na vida daquele que ama. Então, como é que eu vou ter alegria em fazer algo que eu não acredito? O segredo, meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos assistem, o segredo é a gente parar de deixar a Bíblia aberta no rack, na estante, na mesa, como um item decorativo. E passar a fazer dele, desse livro, algo que a gente use. E ontem eu estava na casa de uns primos, e a minha mãe pegou uma xícara muito bonita para tomar café. Eu falei, mãe, tu pegou um negócio decorativo da mulher para tomar café. Aí ela disse, não, minha filha, olha, tudo que tem aqui na minha casa, que eu compro para minha casa, eu já uso. Eu não guardo nada, nem deixo nada de enfeite, não. É para usar mesmo, pode usar, minha filha. A Bíblia não é um item decorativo, é para a gente usar ela, usar esse livro. E quando a gente passa a usar esse livro, a ler esse livro, a comer, a se alimentar desse livro, é impossível você não acreditar no que está escrito. É impossível a gente não acreditar no que já aconteceu e nas profecias que o Senhor deixou aqui escritas dizendo que ainda vão acontecer. Aqui em Mateus, voltando para essa palavra, diz o seguinte, Mateus capítulo 16, e o versículo 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por amor de Jesus Cristo, achá-la-á. Ou seja, vai achar. Nós só temos uma vida verdadeira, uma vida com sentido, quando a gente perde ela. Quando a gente deixa de ser escravo do mundo e passa a ser servo de um Deus Altíssimo,
que tudo pode nos dar, que tudo tem a nos oferecer. Porque quem foi que criou todas as coisas? Foi Deus. Foi o Senhor nosso Deus. Então, todas as coisas que estão aqui são para a gente usufruir. Mas nada do que tem aqui é para ter domínio sobre a nossa vida. Nós é quem devemos ter domínio sobre todas as coisas. Porque assim o Senhor Jesus o fez. E o que eu entendo dessa palavra é que a partir do momento que eu deixo de servir ao mundo e passo a servir a Jesus, eu encontro um real sentido de vida. Eu encontro um real sentido de vivência, de experiência com Cristo. A gente precisa passar a crer firmemente em tudo quanto a gente lê da Bíblia, da palavra de Deus, que o Senhor veio e deixou tudo escrito, tudo para que a gente tivesse, por exemplo. Mas quando a gente serve a coisas que a gente acha que deve, como aqui no mundo, eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas o que eu quero dizer é que nós devemos deixar sair da nossa vida tudo quanto nos prende aqui, num plano terreno. Tudo quanto nos prende de fazer a obra de Deus. Tudo quanto nos segura de servir ao Senhor. Porque isso também vai nos segurar de ir ao céu. Isso também vai nos prender, vai tapar os nossos ouvidos, para que nós não escutamos o Senhor chamar pelo nosso nome no dia da sua grande glória. Então, tudo que nos fizer aqui no mundo afastar da presença do Senhor, nós devemos abdicar, porque isso não é viver, isso é sobreviver aqui. Nós somos seres espirituais com uma experiência terrena. Nós somos daqui. O Senhor Jesus disse que nós não somos daqui, mas estamos aqui. É uma temporada só. Nós somos seres espirituais, celestiais. Tem algo grande, tem algo muito grande preparado por Deus para todos nós, para todos quanto cremos, para todos quanto temos fé que vai acontecer, para todos quanto temos o Senhor como Pai. Então, tudo quanto tem aqui nessa terra que nos prende de fazer a obra do Senhor, a gente tem que abrir mão. Abra mão daqui do prazer imediato por uma alegria satisfatória verdadeira que é estar com Cristo. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Ah, mas eu gosto de fazer isso, mas o que tem de mais? O que tem de mais é que está te afastando da presença do Senhor. O que tem de mais é que está deixando você com um tempo restrito de fazer a obra de Deus. De aprender, mas eu só tenho tempo no domingo. E esse tempo tem que ser do Deus Altíssimo que nos criou. Eu só tenho tempo. Crie o tempo. Quem fez o tempo? Deus, Ele é o Senhor do tempo. Então, nós não temos que ser escravos do relógio. Porque Deus fez o tempo, mas o homem fez o relógio para medir o tempo. Isso aqui é obra do ser humano. Muito bom para a gente saber, tá hora. Mas quem fez o tempo foi o nosso Deus. E o nosso primeiro tempo, o nosso primordial, tem que ser para Ele, para servir a Ele. Nós não devemos servir ao Deus, ao tempo do relógio. Nós devemos servir ao Deus que criou o tempo. Tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E o tempo de servir ao Senhor é agora, igreja. O tempo de servir ao Senhor, de buscar a Ele, é agora, enquanto a gente pode achar. Amém. Coisa boa. Coisa boa é a gente ouvir algo que vem do céu, algo que vem quentinho, né? O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 47, diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, ou seja, mandou a Paulo: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, Deus te chamou, Deus te convocou, Deus te justificou e Deus te pôs por salvação de muitos.
Você é o instrumento de salvação para a vida daquela pessoa que está ao teu redor, que está ao teu lado. Você é responsável pela vida de outra pessoa. Você é responsável pela vida do seu marido, você é responsável pela vida dos seus filhos, você é responsável pela vida da sua esposa, você é responsável pela vida do seu pai, da sua mãe, pela vida de todos que estão ao seu redor, pela vida dos seus amigos e pela vida dos seus inimigos. Vou sempre bater nessa tecla, porque nós temos que orar e abençoar os nossos inimigos. Abençoar a quem nos persegue e não amaldiçoar. E aí, você tem que entender que você tem um chamado de Deus, assim como Paulo tinha um chamado. Tem um determinado, aqui em Romanos, se eu não me engano, vem falando sobre Paulo e Pedro. Paulo com os gentios e Pedro com os judeus. Pedro foi enviado para os judeus e Paulo para os gentios. Mas chegou um determinado tempo que Pedro foi visitar a Paulo. E o que é que acontece? Quando Pedro estava com os gentios, ele falava igual aos gentios, ele tinha tudo ali, estava tudo parceiro e tal. Quando chegava alguns judeus perto de Paulo, quando chegava alguns judeus perto de Pedro, aí Pedro já mudava, já queria impor a lei para os gentios. Aí Paulo olhou assim e disse, rapaz, olha, é o seguinte, eu acho que você ainda não entendeu o seu chamado, não. Veja bem, Paulo nunca andou com Jesus, mas deu uma repreensão em Pedro que estava com Jesus e foi o primeiro fundador da igreja. Paulo só teve uma visão do céu, mas ele entendeu para quem ele ia, ele entendeu qual era o chamado dele, ele entendeu para onde ele ia. Então, olha, se você quer impor essas coisas aos gentios, vá para os judeus, fique com os judeus. Você vai para os judeus e eu vou para os gentios, está tudo certo. Então, Paulo repreendeu a Pedro. E Pedro, com a sabedoria do Espírito Santo, disse, não, joia, isso é certo. Eu vou para esse público, eu vou ganhar os judeus daquela casa e você vai ganhar os gentios ao qual você foi chamado. E aí, cada um cumpriu o seu propósito nessa terra. Às vezes você fica observando e criticando a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Meu irmão, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. As pessoas chegam e perguntam, o que é que você acha da igreja universal? Uma maravilha, uma bênção. Eu sou da Assembleia, eu sou do Reteté, eu sou da veinha do Cocó. Tem uma senhorinha que pega no microfone lá, chamada Irmã Júlia, que quando ela começa a louvar, o céu desce. Tá entendendo? Mas tem pessoas que gostam da parede preta, né? Gosta da igreja da parede preta, gosta da tecnologia, né? Tá tudo certo. Porque se é para o Senhor que está fazendo, boa coisa está fazendo. Não importa. A minha igreja é que salva. Só tem um único Salvador, Jesus Cristo. Não é a placa da igreja que vai salvar, não é a doutrina que vai salvar, mas é Jesus Cristo, através do que está escrito. Tem coisas que é heresia, aí é ela e Deus. Se você está vendo que é heresia, então não participe daquela igreja. Se você acha que é errado, então não participe, vá para uma outra, tem tantas outras. Então você tem que entender onde Deus está te colocando. Para quem é que Deus quer que você vá? Aqui Paulo já sabia, ele era a luz dos gentios. Ele era a luz para a salvação até os confins da terra. Jesus Cristo andou no máximo 300, 400 quilômetros ali. Paulo foi até a Roma. Pedro foi até a Roma. Paulo foi preso, açoitado, maltratado, escarnecido,
viveu em palácio, viveu as tribulações, viveu as bênçãos, viveu as maldições, viveu tudo. E ele disse, em tudo estou instruído. Em tudo estou instruído. Então tudo nós temos que estar instruído. Essa é a palavra para nós cristãos. Em tudo nós temos que estar instruído. E se a gente não quiser viver os propósitos de Deus nas nossas vidas, vai viver uma vida fútil, inútil e superficial. Fútil, inútil e superficial. Você quem decide. Quem decide é você. Ah, mas eu não entendo. Ouça a voz de Deus e ande pela fé e não pela vista. Ande pela fé. Porque quando a gente anda pela fé, a gente estava no Rio de Janeiro esses dias e eu peguei o avião muito temeroso, né? Depois que o avião caiu, eu só tinha na minha mente o avião descendo. Eu digo, Jesus amado. Aí quando chegou lá no meio do caminho, aí o piloto deu, ó, atenção tripulação, estamos entrando numa área de turbulência. Eu digo, Jesus, logo hoje. Estou tão novo para morrer, Jesus. Tem misericórdia, entrega para ti o meu espírito. Aí o avião passou pela turbulência. Quando a gente chegou lá, eu ainda estava meio temeroso com a altura. Olha, eu nunca tive medo de altura, né? Eu tô querendo até pular de paraquedas, para você ter uma ideia. Mas eu estava com medo. E aí a gente subiu lá na imagem lá que o povo diz que é do Cristo, né? Mas é lá no horto, né? Eu falo horto porque ninguém vai idolatrar aquilo e tal. Mas como é um ponto turístico, aí a gente foi lá para tirar uma foto para dizer que estava no Rio de Janeiro. E a gente descemos e a gente foi num bondinho. Aquele bondinho muito alto. É um negócio fora do comum. Aí eu olhei para digo, rapaz, não dou bota a minha vida, Jesus. Não dou bota a minha vida. Mas aí eu entendi que o medo não pode nos paralisar. Porque se o medo nos paralisar, nós vamos deixar de executar os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. 2 dias depois, Deus me colocou dentro de um Uber, Deus nos colocou dentro de um Uber, onde aquele Uber estava precisando da palavra. Ele estava com a palavra, ele estava com a Bíblia lá, e eu já cheguei assim, eu digo, e essa palavra aí, essa Bíblia aí? É para ler ou para estar aí de enfeite? De vez em quando eu busco, de vez em quando, eu digo, por que de vez em quando? Eu digo, quantas pessoas tem ao redor de você que através da transformação da tua vida em Cristo Jesus, você não pode tirar ela das drogas, você não pode tirar ela do crime. Quantas pessoas? Ele disse pelo menos umas 4. Eu digo, multiplico isso aí por 10. Através da tua vida. Então, através da sua vida, se você não deixar o medo lhe paralisar, muitas pessoas têm que ser impactadas, até os confins da terra, porque essa palavra ela é viva e eficaz e ela tem que ser pregada até os confins da terra, e assim Jesus virá na sua grande glória. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. O que eu entendo dessa mensagem que nós estamos sendo presenteados por Deus aqui hoje, é que Deus quer que a gente use a nossa vida, a nossa voz, os nossos recursos, a nossa energia para soprar para todas as pessoas a palavra dele. Para soprar a todas as pessoas o que ele fez na nossa vida. Só que eu entendo que nós, como seres humanos, nós temos muitas coisas para deixar de lado, para fazer com que isso aconteça. Vai ter pessoas que vão falar, porque tem pessoas que precisam ouvir. Mas essa pessoa que ouviu, ela não tem que ser uma ouvinte esquecida. Ela tem que ser um ouvinte praticante. E para isso nós temos que calar algumas vozes dentro de nós. Eu aprendi nesse evento que nós temos que calar a voz do medo, nós temos que calar a voz da insegurança, a voz da crise, a voz da dúvida e a voz do acusador. Porque nós viemos de uma linhagem de pecado.
Então o inimigo ele sempre vai estar investindo em alguma coisa para fazer você lembrar do que você era. Mas o que você passou não é o que você é, mas é a história, é o seu testemunho de vida. E isso tem que ser contado. Através de quê? Através da palavra. Então, o medo, a insegurança, a crise, a dúvida, a acusação, ela sempre vai estar dentro de nós. Só que nós não podemos fazer ou permitir que isso seja capaz de calar a nossa voz, seja capaz de calar a nossa adoração, seja capaz de calar o nosso testemunho. Nós devemos fazer de tudo isso uma mola para nos levantar mais alto, para que a nossa voz ecoe mais alto, para que a gente fale com cada vez mais pessoas, porque de todas as pessoas que Jesus Cristo pregou, ensinou, nem todas se converteram ao amor dele. Sim. Mas nenhuma pode dizer que não ouviu o Senhor falar, que não ouviu o Senhor ensinar. A Bíblia diz que Deus queria que todos fossem salvos. Por amor da humanidade, o apóstolo Paulo foi enviado para todos para salvar alguns. Você é enviado para todos para salvar alguns. Não quer dizer que você vai salvar todos. Você não vai ser instrumento de salvação de todos. Nem todos vão ser salvos. Isso aí é natural. Eu vou fazer aqui e a Franciele vai ditar. São 5 pontos. O primeiro? Voz do medo. Medo. Segundo? Insegurança. Segurança. Terceiro? Crise. Quarto? Dúvida. E o quinto? Acusação. Então, medo, insegurança, crise, dúvida e acusação. E acusação. 5 pontos. 5 pontos que, se você não eliminar, porque não tem como a gente eliminar, não tem como a gente eliminar o medo, tem como a gente controlar, não deixar com que ele tome conta da gente. A dúvida, não tem como você não duvidar, você vai duvidar sempre. A crise, ela sempre vai bater na nossa porta. Sempre vai bater na nossa porta. A insegurança. Quem não é inseguro de si? Porque a nossa dependência tem que estar totalmente em Deus. E acusação. Agora, a acusação, essa daí você pode eliminar da sua vida. Por que é um acusador? Quem é da igreja pode repreender esse mal, e quem não é também. Pessoas que se dão de religioso e não vigiam, acusando a outra pessoa, essas daí estão como Pedro naquele tempo, que Jesus predisse tudo o que ia acontecer. E Pedro disse, que isso não venha acontecer. E Jesus Cristo diz, apartai-vos de mim, Satanás. Porque tem pessoas que nos acusam, que está com o espírito de acusador, que está com o espírito de Satanás, apontando para você seus erros, suas falhas, lhe acusando constantemente. E até a nossa mente mesmo. Nossa mente, ela dá liberdade muito para que o inimigo tome de conta. Ele não tem condições de entrar na tua mente, de entender o que é que está na tua mente, porque o único que sonda o coração, esquadrinha o pensamento é Deus. O diabo não tem. Mas ele tem como ver algumas situações que te deixam aflito, que te deixam angustiado, e ele vai botando aquelas situações na tua frente até gerar esses pensamentos negativos. E aí o que é que acontece? Você se torna um dependente do acusador, ou seja, do diabo. E é aí que você tem que ter um controle espiritual, não emocional, um controle espiritual. Tá ligado na videira verdadeira, tá ligado em Jesus Cristo, porque é o autor e consumador da nossa fé, porque nele somos mais que vencedores. E viver a palavra de Deus todo santo dia. E todo dia mal. E as coisas vão acontecendo.
Porque você já entendeu o seu chamado, já entendeu o seu ministério, já entendeu o que Jesus Cristo quer para você, já entendeu o que Deus quer para você, e agora você vai fazer o que está escrito aqui. Mas antes eu vou deixar você concluir. Me deixe concluir. E eu quero concluir, e já estamos nos encaminhando para o final, e eu quero concluir dizendo isso. Essas vozes, elas têm que ser caladas na nossa vida. Mas quem é que pode calar? Nós. Nós precisamos escolher calar essas vozes. Nós precisamos escolher superar esses desafios. Nós precisamos escolher servir a Deus todos os dias. O pastor Silas Malafaia estava nesse evento que a gente foi e ele falou muito fortemente sobre o poder da decisão. E as nossas escolhas, toda escolha que a gente faz errada nos leva a ter decisões ou resultados fracassados. Então, qual é o resultado que você quer para a sua vida? Você quer um resultado fracassado? Ou você quer um resultado bom? Um resultado que edifique a você e a toda a sua casa. Então, não faça uma escolha errada como muitos, como a maioria que vai entrar pela porta larga. Faça uma escolha sábia. Peça a Deus sabedoria para fazer as escolhas certas na sua vida, para que você e a sua casa diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. E sirva verdadeiramente. Seja microfone de Deus aqui nessa terra. Fale da palavra dele e do milagre que é a sua vida para todas as pessoas que você alcançar. Por que todas as pessoas precisam ouvir? Porque alguns vão dar crédito e outras não. Agora, aquela que der crédito, meu irmão, o Senhor vai se agradar da tua vida por causa disso. O Senhor vai se agradar porque a sua vida serviu para servir a Ele aqui na terra. Então, escolhas erradas, decisões e resultados fracassados. Escolhas certas, decisões e resultados bons na presença de Deus. Amém? E o 48, para a gente finalizar, diz assim, o 47 fala: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até o confins da terra. E os gentios ouvindo isso, quem? Os gentios, aqueles que não tinham participação do reino celestial, aqueles que não eram judeus. Os gentios, quem eram os gentios? Nós. Ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Tinha muitos que estavam ali, mas tinha aqueles que eram ordenados para a vida eterna. Então, meu querido, minha querida, se você está ouvindo essa palavra, está dando crédito a ela, está vivendo o sobrenatural de Deus, vai viver o sobrenatural, você é ordenado para a vida eterna. Amém. Essa é a palavra no teu coração. Essa é a palavra na tua vida, na tua existência. Então, coisas sobrenaturais, a partir de agora, vão acontecer na tua vida. Amém. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. E eu tenho certeza. Certeza é o quê? Presença de fé. Certeza, a fé é o quê? A certeza das coisas que não se vê, mas que já se esperam. E eu tenho a certeza, a presença da fé, a certeza da fé, que a tua casa será abençoada. Amém. Que Deus abençoe. Curte, comenta, compartilha, envia aí para muitas pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas com essa palavra poderosa que Deus nos entregou. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe.